Boa noite a todos os nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. Somos muito gratos por essa oportunidade que estão nos oferecendo de estarmos juntos todas as quartas-feiras para que nós possamos estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Somos muito gratos a Jesus e aos amigos espirituais pela misericórdia, pela oportunidade de nos reunirmos em nossos lares, trazendo essa luz maravilhosa para os nossos lares, para que possamos todos nós, de alguma forma, encontrarmos os subsídios para nos iluminarmos, para que nós possamos nos melhorar enquanto pessoas, para que nós possamos nos melhorar nos nossos relacionamentos, nos diversos relacionamentos humanos. Estamos todos nós vivendo uma grande oportunidade e pedimos a Jesus e aos amigos espirituais que iluminem nossos lares, o lar ou a família, que, segundo nos informa o Espírito Bezerra de Menezes, é a célula máter da sociedade, é a escola dentro desse educandário planetário, é a escola, é a sala, é o núcleo mais importante, é a célula máter da sociedade. É no lar que nós encontramos grandes oportunidades, oportunidades redentoras naturalmente, oportunidades de crescimento, oportunidade de aprendermos a nos relacionarmos conosco e com aqueles que nos cercam, sabedores que somos das nossas dificuldades e limitações. A doutrina espírita então vem ao nosso auxílio para que nós possamos aprender, a sermos mais tolerantes, compreensivos, para que nós possamos domar nossas más inclinações, para que nós possamos nos tornar afáveis, para que nós possamos nos tornar bons companheiros, para que nós possamos nos tornar aqueles que somos, que seremos os primeiros a compreender, a ponderar, que nós possamos ser semeadores de paz em nossos lares, em nossos corações. Então nós estamos agora reunidos em nossos lares nessa grande oportunidade que todos nós temos, graças a Deus, essa oportunidade chamada reencarnação. E nós vamos começar o nosso estudo falando exatamente dela, da reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é um dos grandes pilares da doutrina espírita. E é um mecanismo maravilhoso, perfeito, que nos mostra sempre as oportunidades infinitas que nós temos. Dentro da chamada justiça divina, nós temos na reencarnação a grande escola, a grande oportunidade redentora de todas as almas. Ao retornarmos, ao termos a oportunidade de recomeçar do zero, ao termos a oportunidade de recomeçarmos com o esquecimento do passado, onde nós, obrigatoriamente, através de linhas invisíveis relacionadas a determinadas energias, nós reencarnamos invariavelmente sempre ao lado daqueles de quem nós temos necessidade. Necessidades expiatórias, necessidades de crescimento, necessidades de fraternidade. Então a família, a reencarnação, ela é para nós espíritas um pilar, algo realmente muito importante. E Jesus teve a ocasião de falar sobre ela em algumas oportunidades. Segundo historiadores, as vezes em que Jesus falou de forma mais explícita da reencarnação, ela teria sido retirada dos pergaminhos do Evangelho, exatamente lá pelo século V. Segundo historiadores, então, e curiosamente isso não está apenas em obras espíritas, isso está em obras de contexto puramente histórico, relata-nos então que Constantino tinha uma esposa que não admitia a ideia da reencarnação. E ela havia feito essa solicitação. Ela havia solicitado a seu companheiro, então, que retirasse a ideia da reencarnação dos evangelhos ou da doutrina cristã, que estava exatamente num momento muito especial em que ela abandonava as suas raízes na sua origem, os conceitos da sua origem, e lentamente se modificava. E nós temos então essa revelação de que em determinado momento a reencarnação havia sido retirada dos evangelhos. E eu vou repetir, isso não está apenas em obras espíritas, mas está também em livros históricos, em livros de história. É sabido então que o contexto, que a ideia da reencarnação, ela já foi muito mais presente nas ideias cristãs, nas ideias do cristianismo no seu nascedouro, e por algum motivo muito material, muito humano,
nós então a retiramos, segundo historiadores, a pedido da esposa de Constantino. Mas é natural que alguma coisa tivesse conseguido vencer os séculos, vencer a vaidade humana, conseguisse vencer os nossos caprichos, e mesmo assim nós continuamos encontrando a mensagem da reencarnação nos evangelhos. Particularmente no evangelho de João, tem uma passagem muito gostosa que fala da reencarnação. Diz que existia um fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos não era apenas um fariseu, alguém que zelava muito pela lei, mas fariseu era extremamente estudioso e sincero no que ele fazia. E relata-nos então o Evangelho de João que de uma madrugada, numa noite, Nicodemos teria ido ao encontro de Jesus. Segundo os Espíritos nos informam, esse encontro seria à noite exatamente por ser Nicodemos um fariseu, e ele estaria indo buscar um aconselhamento a Jesus, coisas que os fariseus não fariam. Ele vai ao encontro de Jesus à noite, então. E ele começa o diálogo dizendo algo mais ou menos assim: Senhor, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se não estiver com ele. O fariseu, então, Nicodemos, ele começava o diálogo com Jesus falando que o reconhecia como alguém que era um enviado de Deus. Justamente usava um raciocínio lógico, porque via Jesus operar determinados feitos, determinados milagres, que pessoas que não estivessem macumunadas com Deus não o fariam. Imediatamente Jesus vira para Nicodemos e teria dito algo mais ou menos assim: digo-vos em verdade, que ninguém verá o reino dos céus se não nascer de novo. O fariseu Nicodemos então se surpreende com essa frase de Jesus e pergunta: mas como? Como podemos nascer de novo? Como um homem velho pode retornar ao ventre de sua mãe? O que Jesus teria dito: é necessário nascer da água e do Espírito. O que vem da carne é carne e o que vem do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito que é necessário nascer de novo. Nesse momento, então, Jesus teria dito para o fariseu que nós não podemos interpretar as coisas da forma como ele estava interpretando. Dizendo nascer da água e nascer do Espírito, o nascer da água era o nascer biológico, porque a água era um símbolo de maternidade e de nascimento para os judeus. Era o nascimento biológico, e ele estava falando que não era um nascimento puramente biológico, mas o nascimento do Espírito. Observe, o que vem da carne é carne, e o que vem do Espírito é Espírito. Jesus estava separando os conceitos nesse momento. E ele completa ainda dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer. O vento sopra e ninguém sabe exatamente de onde ele vem. Assim é a reencarnação. Se nós pararmos para pensar, a reencarnação se assemelha realmente ao vento. O vento, quando sopra, nós não sabemos exatamente de onde ele vem, por quais oceanos ele passou. Nós sabemos simplesmente que o vento vem. Nós não sabemos por quais países, quais bandeiras ele trepidou. Nós não sabemos simplesmente que o vento vem. Assim é a reencarnação. Quando nós recebemos uma criança no colo, nós não sabemos exatamente quem ela é ou de onde ela vem. Nós a recebemos amorosamente, sem sabermos o quanto nós devemos ou o quanto ela nos deve. O que nós sabemos é que ela está no nosso colo, sob nossa proteção, naturalmente por algum motivo do qual nós desconhecemos. Nós desconhecemos da mesma forma como nós desconhecemos os caminhos que o vento percorreu até chegar ao nosso encontro. Então Jesus falava da reencarnação, do nascer de novo, e deixava claro que ele não estava se referindo a um nascer puramente biológico, ele estava se referindo a um nascer biológico e espiritual. Porque é necessário nascer da água e do Espírito. Ele não disse apenas nascer da água, ele não se referia a algo puramente material. Jesus dava a grande lição da reencarnação nesse diálogo maravilhoso com o Nicodemos. O problema é o conceito que nós temos de reencarnação. Nós temos muita dificuldade de compreender exatamente esses mecanismos perfeitos que unem as criaturas que se amam, fortalecendo esses laços e dão oportunidades redentoras às criaturas que em algum momento acabam criando algo em desarmonia com a lei de amor. E nós temos, através da reencarnação, essa grande chance de nós unirmos-nos, de nós reencontrarmos-nos, de nós transformarmos todo o desamor em amor.
todo rancor em fraternidade, todo vício em virtude, toda oportunidade que nós temos em novas oportunidades redentoras. As reencarnações, então, elas fazem parte de um dos pilares da doutrina espírita e é para nós algo realmente muito importante, porque nós sabemos que uma existência não é o suficiente para que nós nos burilemos no sentido de domarmos as nossas más inclinações, as manifestações do nosso ego, que são muitas ainda, infelizmente. Acontece que nós temos por hábito cometer um erro, o erro da repetição. Nós acabamos repetindo inúmeras vezes os mesmos erros do passado. Emmanuel tem uma mensagem em que ele fala que nós acabamos criando nas nossas reencarnações um ciclo vicioso, onde nós resgatamos dívidas do passado e acabamos cultivando novas dívidas, fazendo um ciclo vicioso, fazendo com que nós caminhemos muito lentamente. Existe na mitologia grega, existe o mito de Sísifo. Já ouvimos falar do mito de Sísifo? Sísifo, ele era um grego muito safo, ele era alguém muito esperto. E ele era alguém tão esperto no contexto mais pejorativo, no contexto mais negativo do que nós chamamos de esperteza. Ele gostava de tirar vantagens. E ele, com a sua esperteza, tirava vantagem inclusive dos deuses. Segundo a mitologia grega, ele teria desagradado Zeus, Hades, Ares, o próprio Ares, que era um deus relacionado ao mundo dos mortos, e ele acaba desagradando tanto aos deuses, através da sua esperteza, da sua mania de tirar vantagens, que ele recebe uma condenação. Ele é condenado a passar a sua eternidade no mundo dos mortos, ele é condenado a passar a sua eternidade carregando ou arrastando uma pedra morro acima, numa montanha imensa. Ele todos os dias tinha que pegar uma pedra e arrastá-la até o cume da montanha. Quando ele chegava no cume da montanha, ele via a pedra então descer a montanha novamente e ele teria então que recomeçar todo o processo. Era algo desesperador. Com o passar dos dias, aquilo foi se transformando numa tortura sem fim. Todos os dias então ele ia à base da montanha e subia uma pedra super pesada. Quando ele chegava no cume, já muito cansado, com o corpo destruído, com dores, com cansaço físico, com cansaço mental, ele via então a pedra escorregar de volta para a base da montanha. E ele tinha que recomeçar todo o processo novamente. O mito ou a lenda de Sísifo, dentro da cultura da mitologia grega, representa exatamente nós frente à reencarnação. Nós acabamos fazendo com que as nossas grandes oportunidades reencarnatórias elas sejam perdidas, e nós acabamos agindo exatamente como Sísifo, que após conseguir chegar com a pedra no cume da montanha, ele tinha que recomeçar diariamente todo o processo, como se fosse uma tortura infinita. E é como muitos de nós vivemos, nós desperdiçamos a grande oportunidade da reencarnação. Nós, espíritas, ainda temos uma mania horrível. Nós que somos conhecedores desse processo e da misericórdia de Deus, a gente costuma falar coisas do tipo: eu tenho que fazer isso, mas nessa encarnação eu não consigo mais, vou deixar para a próxima. Meus irmãos, quem garante que nós teremos as mesmas oportunidades numa próxima encarnação? Nós sabemos que teremos uma nova encarnação, naturalmente, porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá infinitas possibilidades redentoras para o nosso progresso. Entretanto, os tempos são outros, as dificuldades podem aumentar, nós acabamos por distanciando-nos daqueles a quem nós amamos. Nós temos que aproveitar as oportunidades agora, o momento é esse. Quando nós ficamos usando essa desculpa do tipo: eu preciso fazer isso, mas vou deixar para a próxima, nós estamos literalmente um pouco que debochando dessas leis maravilhosas, dessas leis caritativas, que são exatamente para nós, leis redentoras, grandes oportunidades. Nós estamos pegando essas oportunidades dos quais nós somos conhecedores e estamos meio que debochando, porque existe uma frase no Evangelho de Mateus que eu acho que deve por todos nós ser meditada, em que ele diz o seguinte: muito será cobrado a quem muito foi dado. Percebemos? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Quem mais sabe, quem mais conhece essas realidades,
é naturalmente aquele que será mais cobrado, é aquele que tem maiores compromissos. Se nós sabemos dessa realidade, nós não podemos acusar ignorância. Nós sabemos o que deve ser feito. Façamos a hora e agora. É o grande momento. Vamos nos preparar para que nós possamos vencer o nosso ego, aqueles com quem nós temos dificuldade de relacionamento, aqueles com quem nós carregamos alguma mágoa. Vamos aproveitar a grande oportunidade redentora da reencarnação a hora e agora. Lembremos de Jesus ainda no Evangelho de Mateus. Reconcilia com os teus adversários quando eles estão a caminho. Jesus nos falava para nós aproveitarmos o momento, porque nós não sabemos em que momento teremos outra oportunidade. Falarmos que nós deixaremos para a próxima encarnação é muito cômodo e não é tão verdadeiro assim, porque uma reencarnação é algo muito complexa. Nós observamos isso, por exemplo, nas obras de André Luiz, onde, através de um intenso trabalho nos chamados ministérios da reencarnação, nós vemos a complexidade que é o indivíduo reencarnar no tempo e no espaço correto, ao lado das criaturas com quem ele tem que se relacionar. Nós percebemos a complexidade da reencarnação e desses mecanismos perfeitos. E quantos séculos se passam? Quando nós permitimos que isso aconteça, que nós percamos muitos séculos, relembramos um diálogo lindo no livro Há 2000 anos, do senador Públio Lentulus com Jesus. Eles vão se encontrar também numa madrugada, exatamente como o fariseu Nicodemos. O senador Públio Lentulus vai encontrar com Jesus numa madrugada. Talvez não quisesse ser visto, ele que era um senador, não quisesse ser visto com Jesus pelos seus pares, porque seria certamente criticado, e sua vaidade não permitiria isso. Então Públio vai ao encontro de Jesus numa madrugada. Jesus o convida então a renovar-se, a mudar sua vida, a segui-lo. Públio, que era muito vaidoso, ele nega, ele não consegue se render, a sua vaidade fala mais alto. O que Jesus teria dito para ele assim: não se preocupa, nós teremos novas oportunidades, quem sabe daqui a alguns milênios. Ele perdeu a grande oportunidade que ele só teria muitos séculos mais tarde, a oportunidade desse encontro maravilhoso para seguir Jesus. Não percamos nossa oportunidade. 2 milênios já se passaram, que a mensagem paira na paisagem terrena. Quantas oportunidades nós tivemos nesse solo? Quantas vezes nós não ouvimos essa mensagem e permanecemos aqui nessa peleja, angustiados, reclamando no sentido injustiçados, ignorando a quantidade de oportunidades que nos são dadas, e que nós vamos, ciclicamente, exatamente como Sísifo, nós vamos arrastando essa pedra sem fim. Libertemo-nos, meus irmãos, a hora é agora. Libertemo-nos dessas algemas que nos prendem ainda aos nossos atavismos, ao nosso materialismo. Libertemo-nos. Vamos nos libertar, para que nós possamos alçar voo rumo ao infinito. Em família, possamos nos unir, possamos ampliar a nossa capacidade de amar na busca da felicidade. Meus irmãos, todos nós, sem exceção, estamos tendo uma grande oportunidade. Somos todos privilegiados nesse momento. Estamos vivendo momentos muito difíceis, onde nós olhamos à nossa volta e vemos as pessoas sofrendo por tantos motivos. Para nós, espíritas, é um grande convite ao trabalho, é um grande convite ao serviço, principalmente aquele que nós encontramos debaixo de nossos tetos, porque o nosso primeiro compromisso é com o nosso próximo mais próximo. E o nosso próximo mais próximo, depois de nós mesmos, são nossos familiares, aqueles com quem nós temos mais dificuldade. Não é à toa que estamos juntos. É uma das benesses, é uma das verdades que a doutrina espírita explicita para a gente, para que nós não percamos essa divina oportunidade, exatamente de nos relacionarmos com aqueles que nós julgamos mais difíceis, ignorando que muitas vezes os mais difíceis somos nós. É que nós não enxergamos, através da lente cor-de-rosa que nós utilizamos, uma lente da indulgência para os nossos erros, nós não percebemos o quanto nós também somos difíceis. Gostamos de apontar dedos para os outros, falar da dificuldade dos outros, mas a nossa, meu irmão, as nossas dificuldades ainda são inúmeras. Estamos aqui para vencermos-nos e não para deixar para amanhã. Vencermos-nos hoje. Aproveita hoje. Reconcilia enquanto estás a caminho, recomendava Jesus. A hora é agora.
Vamos, através da oração, dar os primeiros passos. Não está falando aqui alguém que seja o campeão nesse sentido, é óbvio que não. Eu ainda carrego inúmeras dificuldades e talvez seja aquele que mais possui dificuldades. Mas sabemos a forma como deve ser feita. Comecemos com a oração. Se nós não temos condições de compreender e amar os nossos desafetos, comecemos com a oração. Vamos lentamente mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma. Quando nós vamos mudando a nossa forma de pensar, nós lentamente mudamos a nossa forma de agir. Nós vamos preparando terreno para uma reconciliação, por exemplo. Comecemos com a oração, com a prece. Não à toa a oração é uma das ferramentas mais importantes ensinadas pelos Espíritos, segundo nos informam. Que nós saibamos usar a prece, para que nós busquemos forças para darmos o primeiro passo, para mudarmos os nossos panoramas mentais, para mudarmos as nossas frequências energéticas, para mudar o nosso padrão de pensamento e lentamente irmos nos modificando. Vamos começar com a prece, com a oração. Vamos lembrar dos nossos desafetos que sabemos que existem, porque ainda cultivamos esse tipo de relacionamento. Vamos lembrar de todos eles, com afeto, com gratidão, com intenção de modificar essa realidade, compreendendo a dificuldade dos outros, entendendo que nós também possuímos inúmeras dificuldades. Meus irmãos, meditemos na mensagem do Evangelho e que nós não cometamos o erro de seguirmos como Sísifo, que dia após dia arrastava uma pedra ao topo de uma colina e tinha que encarar a dura realidade de recomeçar. Todos os dias ele tinha que recomeçar o mesmo trabalho, exatamente porque não conseguia progredir. Somos nós, meus irmãos. A hora é agora. Jesus nos chama no horizonte de nossas vidas. Vem, filho. Aproveita a grande oportunidade que tu tens e vem. Porque novas oportunidades te serão dadas. Entretanto, nós não sabemos em que momento chegará o amanhã. Em que momento chegarão essas oportunidades. Aproveitemos a oportunidade que nos é dada hoje. Aproveitemos agora. Sejamos nós aqueles que mudamos. Não vamos parar de ficar exigindo mudança dos outros. Quem tem que mudar somos nós. Os outros mudam se quiserem. Se não quiserem, é problema deles. Quem tem um compromisso de mudar somos nós. Nós conhecemos a doutrina espírita e conhecemos, então, os nossos compromissos. Aqueles que assumimos ao reencarnarmos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e em nossos lares, naturalmente.